Olá, começa agora mais uma entrevista da série especial com os senadores eleitos em outubro de 2010. O nosso convidado para este programa é o senador pelo PSDB de São Paulo, Aloísio Nunes Ferreira. Ele nasceu em 1945 em São José do Rio Preto, no interior paulista. Formado em Direito pela USP, com mestrado em Ciência Política pela Universidade de Paris. Foi deputado estadual por 2 mandatos, deputado federal por outros 3 e vice-governador de São Paulo. Durante o governo Fernando Henrique, foi ainda ministro da Justiça e ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência. Em outubro, Aloísio Nunes Ferreira Filho foi eleito com mais de 11 milhões de votos, tornando-se o senador mais votado da história do país. Senador, muito obrigada por conversar com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Queria pedir para o senhor começar esse programa contando um pouco da sua história de vida e dos seus familiares, enfim. Bem, como você lembrou, eu nasci em São José do Rio Preto, que é uma cidade, hoje uma cidade muito pujante no interior de São Paulo. E a minha família é uma família, do lado materno, meu avô era um imigrante italiano, né, que chegou no Brasil no final do século XIX. E os meus avós paternos vinham do estado do Rio. Tanto meu avô paterno, Luiz Nunes Ferreira, quanto meu avô materno, Zé Biolchi, eram pessoas muito envolvidas com a política, com a vida pública. Não é? O meu avô, Luiz Nunes Ferreira, foi vereador em Jacareí, foi secretário da Segurança, ou cargo equivalente a isso, no Rio de Janeiro, era um professor de Direito. E o meu avô paterno, italiano, era um italiano que tinha um profundo patriotismo pelo Brasil, adorava o Brasil e tinha uma vida comunitária intensa, associação comercial, associações de classe e tal. E eu nasci nesse meio, né, um misto de intelectuais, profissionais liberais e sempre muito ligados em política. Então a política para mim está na origem da minha vida familiar, uma vida feliz, garoto em Rio Preto, total liberdade. De alguma forma essa vivência no interior marca diferentemente a trajetória de um ser Eu me público? conservo muito ligado à minha origem, sabe? Eu sempre, fui várias vezes deputado, como você lembrou, e as minhas eleições eram quase que eleições distritais. Eu fazia política naquela região, Rio Preto, no entorno de Rio Preto. E sou muito ligado à minha origem, à minha raiz, né? Depois a minha vida política teve um desdobramento que me levou até viver fora do Brasil. Você já imaginava que ia ter uma carreira política na infância ou isso era só um desejo de se integrar à sociedade? Eu passei por aquele período que todo jovem passa. Sabe, o que eu vou fazer na vida, né? Eu cheguei a imaginar que eu ia fazer um vestibular para engenharia química. Você imagina, seria um desastre com engenheiro químico, explodir tudo, ia ser um horror. Acabei seguindo a vocação, a profissão do meu avô, do meu pai, e que no fundo era a minha vocação, é a minha vocação do direito. Entrei na faculdade de Direito, fiz ao mesmo tempo a faculdade de Filosofia, só não concluí o curso, porque eu precisei sair do Brasil antes do fim do curso, 68. Mas eu queria ser advogado, mas sempre gostei muito da política. A política na casa dos meus pais, dos meus avós, era assunto da conversa na hora do almoço, na hora do jantar, né? Então, para mim era natural o envolvimento na política. Eu não imaginava que poderia ter uma carreira política que me levou hoje ao Senado, a ser senador. Mesmo porque houve um momento em que a política acabou, que foi o golpe de 64. Para mim aquilo foi uma tragédia pessoal. Eu que estava já na faculdade, o Brasil vivendo um clima de efervescência, o povo começando a participar ativamente do processo político, um clima de transformações sociais profundas e tal. De repente, paf, aquela placa de chumbo, a ditadura militar. E o senhor acabou fazendo parte da luta armada contra a ditadura. Eu fiz de tudo, eu não suportava aquilo. Para mim era intolerável, né? E realmente eu era militante de um partido de esquerda, que era o PCB, Partido Comunista Brasileiro, ao mesmo tempo, que era um partido ilegal, mas ao mesmo tempo fui para o MDB, quando o MDB foi fundado em São Paulo. Houve um determinado momento, com a radicalização da luta política e também um ambiente internacional que exaltava
a guerra, os combatentes do Vietnã, tínhamos uma visão romantizada da Revolução Cubana, achando que ela podia ser importada no Brasil. Nós não tínhamos ainda, na minha geração, uma noção exata do valor universal da democracia, achávamos que era uma coisa formal, né? Então, me engajei realmente num período, numa organização que praticava a luta armada contra o regime. Eu fiz de tudo, porque eu não suportava aquilo, mais como um imperativo moral do que qualquer coisa. Na sua biografia consta, o senhor participou de assaltos, o senhor chegou a ser motorista de um personagem pelo menos emblemático da história política nacional, que é o Marighella. Carlos Marighella. Carlos Marighella. Como é que isso marca a sua visão política? O senhor falou agora há pouco que sua geração era um pouco ou ingênua, ou tinha uma visão ainda distinta da que o senhor tem hoje sobre a visão de mundo. Sim. Da democracia, enfim? Claro, eu convivi muito com Marighella quando ele foi para São Paulo em 65 e gostava dele, tenho um carinho muito grande pela memória dele, né? E agora, o que aconteceu naquele momento é que nós não tínhamos, da nossa geração, eu não estou falando da geração do Marighella. O Marighella parecia muito mais velho, mas ele tinha, quando morreu, não tinha 60 anos. Vinha de uma história do Partido Comunista Brasileiro ainda muito marcada pela luta clandestina, etc. No meu tempo de moço, nós cometemos um erro muito grande, imaginar que um grupo de jovens, um punhado de revolucionários idealistas, pudesse, desvinculado do povo, da luta de massa, da luta sindical, da luta política, derrotar a ditadura. E, inclusive, utilizando formas de luta que eu, um jovem de classe média, podia usar. Porque eu tinha uma retaguarda. Agora, um operário, um trabalhador rural, não podia fazer isso, o que eu fazia, não é? Portanto, é uma forma de luta, no fundo, elitista, aquela que eu... Agora, para mim, como moço na época, eu queria adotar aquilo que fosse as formas mais extremas para demonstrar realmente meu inconformismo. Eu imaginava que aquilo poderia abrir caminho, abrir, digamos assim, chamar a atenção das pessoas para o fato de que era preciso lutar. Puxando na sua Tinha mais memória... um sentido de propaganda do que, sabe, digamos assim, eu não tinha muita ideia que fosse um instrumento eficaz, mesmo porque era um grito, uma necessidade. Era um grito, você resumiu bem. Que momento mais difícil, mais marcante dessa época o senhor traz na memória? Eu tenho a memória de muita gente que, como eu, adotou esse caminho e que não teve o privilégio, a aventura que eu tive, né, de poder estar hoje aqui vivendo num país plenamente democrático, né, um país que avançou, um país que passou por 2 governos, Fernando Henrique e Lula, de pessoas que eram do campo da democracia, né? De alguma forma, nós ganhamos essa briga. E eu tenho uma lembrança muito carinhosa dos companheiros que não chegaram até aqui, né? Mas, ao mesmo tempo, muita confiança no futuro. Hoje, a minha crença na democracia, como ela faz parte do meu temperamento, da minha maneira de ver o Brasil, do meu receituário de vida política, né? Democracia com tudo que ela implica, com transparência, controle público, tolerância, né, pelos contrários. E nada que a gente faz é inútil, quer dizer, foi um aprendizado, uma etapa. Passei um período longo da minha vida no exílio, fui condenado aqui por um tribunal da Justiça Militar, e ao viver no exílio durante 11 anos, eu tive também a oportunidade de conhecer um país amplamente democrático, que tinha feito sua Revolução Democrática em 1789, que foi o caso da França, né? Ali completou a sua formação também? Completou minha formação, eu tive uma visão de mundo mais ampla. Participei muito da vida política francesa, eu nunca deixei de militar lá, eu era militante do meu sindicato, militante do Partido Comunista Francês, da União da Esquerda, que elegeu depois o Mitterrand, eu era um militante político, nunca deixei. E, ao mesmo tempo, com outros companheiros
que alguns até reencontrei aqui no Congresso, nós fazíamos um trabalho ali de denúncia perante tribunais internacionais, imprensa internacional, das violações de direitos humanos, aos direitos humanos praticadas pela ditadura. Nós vamos dar um pequeno intervalo, nós estamos conversando neste programa com o senador Aloísio Nunes Ferreira. Não sai daí não, a gente volta já com mais história da vida dele e as suas bandeiras, as que ele vai defender aqui no Senado. Até já.